Oi gente, eu sou o Léo e hoje eu tô aqui pra responder uma book tag que faz muito tempo que eu não faço esse tipo de coisa aqui no canal e eu sou apaixonado por esse tipo de vídeo, entendeu? Inclusive a book tag de hoje se chama Contradições, é aquela coisa que você fica assim, tá, mas eu gosto disso, mas ao mesmo tempo eu odeio aquilo. Essa tag eu vi no canal da Tami, no Resenha dos Sonhos, e também no canal da Ju, o Nuvem Literária, mas eu vou deixar aqui na descrição todos os links de quem criou, aonde eu vi e claro, as perguntas caso você queira fazer aí na sua casa, no seu canal, não sei, ou quem sabe responder também aqui nos comentários. Essa book tag consiste em 8 perguntas que são completamente contraditórias, mas antes, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e também compartilhar esse e outros vídeos aqui do canal com seus amigos, porque isso ajuda bastante no meu trabalho e faz com que mais pessoas conheçam o canal. A primeira pergunta é: eu adoro esse gênero, mas eu não gostei desse livro. A gente já vai começar com polêmica porque coloquei Uma Bruxa no Tempo, da Constance Soyers, publicado no ano passado pela editora Trama, e quem me conhece sabe por que eu não gostei desse livro. Ele é um pouquinho parecido com A Vida Invisível, de Ed La Rue, mas eu acho que faltou um pouco de emoção nessa história. E esse livro é uma fantasia urbana que mexe com tipos de magia, com um universo que de certa forma é bem único, trabalha um pouquinho a questão da imortalidade, que são tropes que eu gosto demais em livros, tá? São clichês que eu gosto demais em livros, só que aqui não funcionou comigo porque a história ela é meio sem sal, sabe? Prolixa, se acha acima de todo mundo, se acha inteligente demais. Eu adoro essa temática e eu tava muito empolgado quando eu comecei a leitura, só que ela acabou não funcionando pra mim. Eu confesso que fiquei um pouquinho frustrado, porque era uma história que eu tava dando assim demais e ela me entregou muito pouco. Ele é um livro que ele tem potencial, só que a autora desperdiça esse potencial em algumas coisas. A gente vai conhecendo as várias vidas dessa personagem, por que ela se apaixonou por essa pessoa, como é que é a estrutura familiar dela, só que a autora ela acaba deixando as coisas um pouco sem emoção. Em nenhum momento eu consegui sentir alguma coisa pela personagem, assim, exceto ficar irritado com ela. Então, assim, apesar da temática, foi uma história que eu não gostei e não aproveitei nem um pouco. 2. Eu raramente leio esse gênero, mas eu amei esse livro. Para essa pergunta eu pensei em 2 histórias. A primeira delas foi A Minha História, da Michelle Obama, que é uma não ficção e conta aí todas as peripécias de Michelle Obama na sua carreira e também como ela foi um apoio importante para o Barack Obama chegar à presidência dos Estados Unidos. Mas eu acabei escolhendo outra história para colocar aqui porque eu pensei assim, bom, eu acho que eu vou colocar um livro mais recente, uma história que mexeu comigo da mesma forma que o livro da Michelle Obama, mas eu acabei escolhendo Talvez Você Deva Conversar com Alguém, que foi um livro que eu li no início desse ano, e é uma história que mexeu muito comigo porque traz pra gente a visão de uma terapeuta sobre o mundo, e ao mesmo tempo em que a gente tem essa visão dela, a gente conhece também ela como a pessoa, assim, CPF, e não só a pessoa que tá lá atendendo outras pessoas. E esse livro, ele é muito bem escrito porque ele também intercala os atendimentos dela, então acaba trazendo os pensamentos dos pacientes dela, ao mesmo tempo que ela costura esses pensamentos ao que ela sente, ao que ela tá passando na vida pessoal dela, e isso vai conversando com nós, leitores, com a nossa realidade. Eu me vi muito nesse livro, porque ele questiona basicamente tudo que eu já questionei na minha vida, o que eu acho que eu vou questionar em algum momento, como por exemplo, o quanto eu me dou para as pessoas, o quanto eu recebo das pessoas, se eu realmente acredito que o amor pode salvar tudo, se os meus medos são maiores do que os meus sonhos. Enfim, é um livro muito legal, muito interessante e que eu indico que você leia ele assim em doses muito pequenas para você aproveitar a história num todo, e faz parte aí de uma temática que eu não gosto tanto, que é não ficção, mas que quando eu encontro o livro certo, como esse, funciona. 3. Eu adoro essa temática, mas eu não gostei deste livro. Mais uma polêmica para este vídeo, porque coloquei aqui De Sangue e Cinzas, de Jennifer L. Armentrout, que foi um livro que eu li junto com a Tami no Lendo em Voz Alta. Se você ainda não assistiu este quadro lá no canal da Tami, recomendo que você assista. E por que eu não gostei deste livro? Tá tudo nesse vídeo também, mas eu adoro essa temática de vampiros, de lobisomens, de fantasia, onde a gente tem uma donzela que tá passando por algumas situações onde ela precisa usar os seus dons mágicos para talvez salvar esse reino, onde a gente
geralmente tem um príncipe ou uma pessoa que é muito misteriosa, que traz um ar assim de suspense. Enfim, de Sangue e Cinzas traz na sinopse tudo o que eu gosto em um livro de fantasia totalmente clichê. Ele entrega esses clichês? Entrega. De um jeito bom? Não. Sempre que eu não consigo, você acha que a coisa, não, agora vai, não vai. E eu acho que o meu maior problema com esse livro, de fato, foi isso. Ele trazer esses clichês que eu tanto curto em histórias de fantasia que tragam romance, mas de um jeito meio bagunçado, onde você não entende ao certo como que funciona a mitologia, onde os personagens eles têm uma idade X, mas eles se comportam como se eles tivessem uma idade Y, onde o que a autora coloca na história acaba sendo algo completamente sem sal, você fica meio perdido, e aí de repente ela insere algumas cenas sensuais, entre aspas, podemos dizer assim, e essas cenas elas quebram todo o fluxo narrativo do livro, sem falar que é uma história de 600 páginas que você termina assim com aquela sensação de meu Deus, por que eu me sujeitei a isso? Mas é aquilo, não é uma crítica às pessoas que leram e gostaram deste livro, até porque esse espaço aqui é meu, entendeu? Então, tipo, é a minha opinião sobre esse livro. Eu não tô julgando quem leu e gostou, quem leu e deu 5 estrelas, mas foi um livro que me decepcionou, tipo, foi a minha maior decepção de 2022 até agora. Eu dei 1 estrela pra essa história. Se quiserem saber mais da minha opinião, assistam ao vídeo, como falei, que lá tem tudo assim mais detalhado. 4. Eu odeio essa temática, mas eu amei esse livro. Eu tô achando engraçado que essa tag ela é muito assim, tipo, amo ou odeio, e eu acho o uso dessas palavras um pouco perigoso, tá? Em alguns pontos, mas eu vou abrir aqui um parênteses. Por quê? O livro que eu escolhi é o Foundryside, e esse livro ele tem uma mistura de ficção científica, de um mundo distópico, ao mesmo tempo que traz um pouco de fantasia que é executada de um jeito diferente, um mundo totalmente tecnológico, e eu, Léo, não sou muito familiarizado com esse tipo de história. É o tipo de história que geralmente eu evito ler, por quê? Não é porque eu acho que eu não vá gostar, mas porque eu, sendo super sincero, tenho um pouco de dificuldade de me permitir compreender aquele mundo, entendeu? Tipo, é como se a história fosse tão enigmática que a minha cabeça fizesse o quê? Evitasse a qualquer custo juntar as pecinhas para entender o que o livro quer dizer. Só que quando eu li Foundryside, foi meio que o oposto. A história, ela não é assim muito fácil de você entender, só que ela tem personagens muito cativantes. Quando eu comecei essa leitura, o meu primeiro pensamento foi, pelo amor de Deus, não estou entendendo nada, mas eu ganhei esse livro de presente de aniversário e eu não quero abandonar, não quero fazer com que a pessoa que me deu esse livro fique triste, então eu vou insistir. E aí eu insisti bastante. Eu gosto de fazer uma relação com esse livro que é o seguinte: pensa assim, que você tá num navio, no meio do mar, você vê aquela imensidão, você não tá vendo o quê? Se tem terra próxima, se tem areia e tal. Então, é meio que as 200 primeiras páginas de Foundryside. Você não sabe aonde a história vai dar, você não tá entendendo nada das ambições dos personagens, ao mesmo tempo que o autor tá te enchendo de informação e não tá explicando nada, mas quando você percebe, você já tá onde? Chegando na ilhazinha, entendeu? Tem ali um negócio para você descer finalmente do barco. Esse livro eu acho que ele tem umas 600 e poucas páginas, mas que vale muito a pena. É um livro grande? É, mas é um livro que ele meio que compensa, sabe? Tipo, não é aquelas 600 e poucas páginas como o de Sangue e Cinzas pra mim, que é tudo muito desperdiçado, muito jogado. Aqui faz sentido o livro ser complexo desse jeito, e quando você vê, você tá chegando lá no final, e aí você tá, tipo assim, apaixonado pelo universo. 5. Eu adoro esse autor, mas eu não gostei desse livro. Depois do Sim da Taylor Jenkins Reid, eu acho que até o momento é o único livro que eu não gostei dela. Eu acho que também é o livro com a nota mais baixa que eu já dei para um livro de Taylor Jenkins Reid. Eu achei os personagens meio chatinhos, então não consegui me afeiçoar a ninguém, e por isso, perto de todos os livros da Taylor Jenkins Reid que eu já li até hoje, eu acho esse o mais ruinzinho, assim. Eu sei que todo mundo fala que o Para Sempre Interrompido é ainda pior, mas esse eu não li, tá? Então, assim, diante de Evelyn Hugo, de Daisy Jones, de Amores Verdadeiros, de Malibu Renasce, este é o que eu menos curto. De resto, Taylor Jenkins Reid tem todo o meu coração, mas neste aqui eu decidi que não iria passar o paninho pra ela, não.
6. Eu já havia lido um livro desse autor e não gostado dele, mas deste eu gostei. Coloquei aqui O Visconde que Me Amava, da Julia Quinn, que foi uma leitura recente que eu fiz esse ano também, e o livro da Julia Quinn que eu não gostei foi O Duque e Eu. Para mim, o primeiro livro, ele é bem legal. Até uma cena, eu acho que lá pelos 60% ou 70% do livro, eu não me recordo, quando chegou nessa cena, decaiu de um jeito pra mim, que eu fiquei assim, meu Deus! Mas aí a gente teve a renovação de Bridgerton para uma segunda temporada, e eu decidi ler O Visconde que Me Amava alguns dias antes da estreia dessa segunda temporada. E qual foi a minha surpresa ao ver que O Visconde que Me Amava era uma história completamente diferente, com personagens mais cativantes que a Daphne todinha em O Duque e Eu. E tem uma coisa nesse livro, em O Visconde que Me Amava, que me puxa muito, que é essa questão de gato e rato, sabe? Que eles ficam brigando o tempo inteiro, ao mesmo tempo que eles sabem que eles querem um ao outro. E ele é um livro que tem um tom muito divertido, com muitas piadas, com cenas que são mais quentes assim, e que são muito bem feitas e de uma forma responsável. Foi um livro que eu me diverti demais e virou o meu favorito. 7. Eu adoro essa capa, mas eu não gosto desse livro. The Gravity of Us, do Phil Stamper, é um livro que eu sou apaixonado pela capa. Essa capa aqui, gente, é uma das coisas mais bonitas da minha estante, mas o livro não é que eu não suporto a história. Tipo, eu acho uma história ok, só que ela é fraquinha. É tipo assim, é um YA contemporâneo com protagonismo LGBTQIAP+, e a história parece que não anda, parece que não tem uma motivação muito legal. E essa história, pra quem não sabe, vai trazer pra gente o Cal. Ele é filho de um astronauta, o pai dele tá na NASA, e aí ele vai participar de um programa que vai levar ele pra Marte, alguma coisa assim, se eu não me engano, e ele acaba se tornando aí, então, um dos astronautas mais famosos do momento. A família toda se muda lá pra esse negócio da NASA, e aí eles vão participar de um reality show onde vai todo mundo ver eles. Em algumas situações eu passei um pouquinho de raiva com o protagonista, mas uma coisa muito boa deste livro é que ele intercala os capítulos do personagem com este podcast do reality show. Então a gente tem esse podcast, tem tipo assim, muita gente participando desse audiobook, tudo é narrado de um jeito muito divertido, tem uma trilha sonora, uma ambientação muito boa. Isso foi um ponto que eu gostei demais nessa história, mas acredito que se eu não tivesse ouvido com o audiobook, a minha experiência teria sido meio ruim. 8. Eu não gosto dessa capa, mas eu amo esse livro. A minha escolha foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid, aparecendo aí pela segunda vez. Essa edição aqui é a edição da Tag, mas a gente tem a outra edição que é da Paralela, e assim, não acho aquela capa tão boa. Não temos capas boas para Taylor Jenkins Reid no Brasil, infelizmente. São capas que não funcionam, que são meio assim, estranhas, um pouquinho esquisitinhas. E Os Sete Maridos de Evelyn Hugo é uma das minhas histórias favoritas da vida. Se tivesse aquela coisa na livraria, escolha um livro pela capa, com certeza eu não escolheria Os Sete Maridos de Evelyn Hugo se eu fosse só pela capa, porque é uma coisa que não chama atenção, é uma coisa meio estranha, uma coisa meio feia. E outra coisa, não é como se as capas americanas de Taylor Jenkins Reid fossem boas também. A capa do livro novo da mulher, que é a Carrie Soto Is Back, é tão pior quanto todas as outras. Pensando aqui que eu posso ser muito massacrado por vocês aí nos comentários com relação às minhas opiniões, mas eu peço perdão, entendeu? É uma book tag, é tudo uma coisa para se divertir, essas contradições de amo e odeio, mas eu adorei responder e espero que vocês também tenham gostado. Não esqueçam de deixar aqui nos comentários a opinião de vocês, quais livros vocês colocariam nessas perguntas, se vocês concordam com as minhas escolhas ou discordam completamente, e também aproveita para deixar o seu joinha, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e me seguir nas redes sociais, lá no Twitter e essas coisas todas, entendeu? Pra quem não sabe, agora eu tenho um Catarse, onde você pode apoiar o meu trabalho como escritor e ter direito a alguns mimosinhos em relação às minhas próximas histórias, aos livros que eu já publiquei. É só clicar no link que tá aqui na descrição. E por hoje é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!